Bem? Boa noite, meus amigos. Atrasei um pouquinho, porque eu estava esperando a conversão da palestra, que eu atrasei no final um pouquinho, falando com a Dulcineia, e ela tem que converter, senão eu nunca sei se dá para converter, botar duas para converter ao mesmo tempo, aí eu prefiro entrar. Bem, nesse horário, boa tarde a todos. Nesse horário, nós fazemos o estudo dessa obra. Deixa eu ligar minha câmera está desligada. Essa obra aqui, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. É uma obra maravilhosa de Dona Ivone Pereira. E nós estamos estudando esse capítulo que tem o seguinte título: Como se trajam os espíritos. E-mail. Né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos df@gmail.com? Ou esse ponto não existe, né? Isso que a Alexandre falou. Denise, até o microfone está aberto. Desculpa. Nada. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, como fizemos outra vez, pedindo pelos nossos irmãos da Turquia e da Síria. Parece que já são para mais de 2.500 mortos. E parece que também tem alguns jogadores brasileiros que jogam na Turquia, né? Também envolvidos. Então, realmente, nós temos que fazer uma grande vibração pelos nossos irmãos. E vamos nós aqui sempre agradecendo a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede de estudarmos. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos começar. O meu livro é assim. Então, a página é a página 45. É um parágrafo que diz assim: ainda que tal revelação há do vestuário dos espíritos. Vocês acharam aí? Ainda que tal revelação há do vestuário dos espíritos. Dá um tempinho. Vamos lá. Desagrade alguns estudiosos que não admitem tal possibilidade, que tem, como nós já falamos várias vezes, pessoas que não admitem essa criação no plano espiritual. Aula passada, falamos bastante disso, relembrando sempre aquela questão do livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 14, onde os espíritos falam, de Kardec também fala, bate o espírito pensar e ele cria. Então, mesmo como diz a Dona Ivone, desagrade alguns estudiosos que não admitem tal possibilidade e que têm os espíritos como seres diferentes dos homens, abstratos, vagos. Não poderemos afirmar, senão que, pelo menos, os que se conservam chegados à terra, pelas lembranças de terem sido homens muitas vezes, são eles tão simples e naturais que nos dão a impressão de homens apenas algo mais frágeis na sua estrutura. Então, ela diz que, mesmo que isso desagrade a alguns, ela não pode fugir a essa realidade de os espíritos poderem produzir a sua vestimenta com seu pensamento. E aí ela fala, né? Ela chama atenção aqui, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, ó, isso aqui é muito interessante, ela diz, não poderemos afirmar, senão que, pelo menos, os que se conservam chegados à Terra. Então ela diz, se você não quiser aceitar isso dos superiores de espírito puro, mas você não pode negar para aqueles que ainda estão muito ligados às questões materiais. Alguns deles nem aceitam que morreram.
nem aceitam que morreram, né? Então, aqui, ó, são eles que se conservam chegados à Terra pelas lembranças de terem sido homens, muitas vezes. São eles tão simples e naturais que nos dão a impressão de homens apenas, algo mais frágil da sua estrutura. Mas belos alguns, porque lucilantes e delicadíssimos na sua feição perispiritual, mais hediondos e repulsivos outros. Então, ela mostra os dois tipos. Alguns já num certo nível evolutivo e outros bem inferiores ainda, né? Porque de aparência inferior ao comum dos mortais terrenos, mais desagradáveis à vista, né? Então, você tem desde alguns já bastante evoluídos, aqueles menos evoluídos que usam roupas, carregam livros, colocam turbantes, lembra dos indianos? Porque a Dona Ivone era muito ligada aos indianos, né? No livro Memória de Suicida, ela fala muito dos indianos. Ela é muito ligada aos indianos, né? Então, ela diz, por mais que você queira fugir disso, não há como você fugir. Tá? É a verdade, eles estão ali, ela conheceu muitos, então ela não vai negar. Aí ela diz aqui, muitas vezes, durante nossas orações diárias, nos vemos rodeados de entidades sofredoras que, ao que parece, até nos são encaminhadas pelos guias espirituais, a fim de participarem não somente das preces consolativas que fazemos, mas também da leitura, isso aqui é importantíssimo, gente, mas também da leitura doutrinária que sistematicamente realizamos todas as noites. Então, ela faz o culto do Evangelho no lar todas as noites. Ela tem sempre estudo todas as noites. Leitura que parece instruí-las, norteá-las, consolá-las de suas dúvidas e infortúnios e dos desapontamentos próprios do mundo invisível. Pois, quando lemos as vibrações da nossa mente, repercutem no entendimento dessas entidades como a palavra enunciada e somos ouvidos e compreendidos por elas, tal se falássemos em voz alta. Então, ela, Dona Ivone, tinha o costume de toda noite, tá, sentar e fazer leituras doutrinárias. Ela sentava, fazia uma prece e pegava os livros dela, o que ela quisesse estudar. Livro dos Espíritos, livro dos Médios, obra de Leon Denis. Ela estudava todas as noites. E muitas vezes, tá, esses estudos que ela fazia leitura em voz baixa, com a mente, leitura silenciosa, né? Ela fazia. Mas ela diz aqui, ó, que essas leituras, e ela diz uma coisa muito interessante, olha o que ela diz aqui. Tudo isso aqui a gente tem que sublinhar. Ela diz aqui, ó, muitas vezes, durante nossas orações diárias, oração diária que ela faz, nos vemos rodeados de entidades sofredoras, que, ao que parece, até nos são encaminhadas pelos guias espirituais, a fim de participarem não somente das preces consolativas que fazemos. Então, ela faz todo dia oração, ora por todo mundo. Alguns espíritos são trazidos para participar da oração diária. Tudo bem. Mas ela também faz, olha aqui, ó, mas também da leitura doutrinária que sistematicamente realizamos todas as noites. Então, todas as noites, ela estuda uma obra. Então, vamos dizer que segunda-feira ela estuda o Livro dos Espíritos.
terça, ela estude Leon Denis, mas ela estuda sistematicamente, quer dizer, seguindo aquele livro. Ela pode, de repente, estudar uma pessoa. Eu vou estudar Leon Denis, por exemplo, depois da morte. Então, eu vou estudar depois da toda noite, eu dou uma linha estudada do depois da morte, até acabar a obra. Ela está fazendo estudo sistemático, toda noite, seguindo a obra sequencial. Como a gente está fazendo com esse livro aqui. E aí, olha o que ela fala aqui, ó. Leitura que esses espíritos são trazidos, não só para participar da prece consoladora, mas eles são trazidos para serem instruídos. Então, os amigos trazem esses espíritos para instruí-las, norteá-las, consolá-las de suas dúvidas e infortúnios e dos desapontamentos próprios do mundo invisível. Pois, quando lemos, olha aí, quando lemos, as vibrações da nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades. Como a palavra enunciada e somos ouvidos e compreendidos por elas, tal se falasse em voz alta. Lembra do hálito mental, no Livro dos Espíritos? E nós nos comunicamos com os espíritos através da nossa mente. Não precisa ler alto. Lendo baixo, eles leem a nossa mente. E através da leitura da nossa mente, eles são instruídos, consolados, dúvidas são tiradas de suas mentes. Eles são consolados seus infortúnios, desapontamento. Então, quando lemos, as vibrações da nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades, como a palavra enunciada, como a gente falando, e somos ouvidos por eles, mesmo que a gente não articule uma palavra, incompreendido, como se falasse em voz alta. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo estudo, estamos falando em voz alta. A espiritualidade, no nosso estudo é sistemático, seguidinho, né? Segunda, quinta, quarta, sexta. A espiritualidade traz espíritos para cá, para estudarem conosco. E os orientadores vêm junto. Eles nos inspiram. Às vezes, eles percebem que o grupo que eles trouxeram precisa de uma certa orientação em determinado assunto. Então, eles nos intuem, nos inspiram, durante tudo, naquele assunto. Você já reparou que, às vezes, você está fazendo uma palestra, um estudo, e você nem, na você está elaborando o estudo, você nem passou por aquilo, nem abordou aquilo. Mas na hora que você está explicando, aquele assunto vem. Aí você mesmo diz assim, por que eu falei isso? Porque, às vezes, inspiração deles. Aproveita que você está falando desse assunto, coloca esse aqui, porque alguém precisa receber orientação. Entendeu? E também quando a gente em casa, sozinho, resolve fazer o estudo sequencial de uma obra, normalmente eles te recomendam o seguinte: quando você for estudar, nem que seja preparar uma palestra, preparar um estudo, faz uma prece. Pede ajuda da espiritualidade no preparo daquele trabalho. E começa a fazer o teu estudo. Lê, pesquisa, pega aqui. Eles trazem também esses espíritos para ouvir o que você está estudando. Se você não está preparando o estudo, mas simplesmente você quer estudar, eu quero estudar a obra do invisível, sozinho. Você faça o seu estudo lendo baixo para você. Esses espíritos também virão para participar do seu estudo e receber o esclarecimento que a dona Ivone está falando. Então, a gente vê que toda oportunidade é aproveitada, né? Então, aqueles aqui, né? Aí, aqui, ó, ela continua. Daí porque deverá o médium, principalmente, se conservar sempre vigilante com as leituras que fizer, as quais poderão torná-lo um ponto de atrações afins, pensador da sua mesma natureza. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos estudos. Se você faz estudos
de textos doutrinários, obras espíritas, uma obra edificante, esses espíritos que virão se esclarecerão com você. E eles vão crescer em conhecimento e sabedoria, vão trazer outros mais evoluídos, virão uma companhia espiritual como vai crescendo, que se estender e melhorando. Agora, se você também faz algum tipo de atividade todo dia não edificante, eles também vêm participar também. Por quê? Se você gosta, por que eles não gostam? Eles gostam também. Então, ela fala que por isso o médium deve tomar muito cuidado, porque isso vai torná-lo um polo de atrações fins. Você vai se tornar um polo de atração de espíritos afins que vão comungar com as tuas ideias, tá? E ela diz aqui, nessas ocasiões, isto é, quando oramos ou estudamos, somos visitados por suicidas, chorosos e desolados, por pobres criaturas surpreendidas pela desencarnação em desastres, etc. Mostram, então, chorando, braços esmagados, pernas amputadas, ferimentos variados, de onde corre o sangue, trazendo eles próprios vestes ensanguentadas. Como nós não somos videntes, nós não vemos esses espíritos. Dona Ivone via. Dona Ivone via. Então, nós não vemos, né? Graças a Deus a gente não vê. Mas, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês estarem estudando uma obra ali em casa, direitinho, de repente você sentir presenças assim, uma vibração, às vezes uma coisa mais, sabe, um pouco mais pesada, às vezes. Aí, quando acontecer isso, faz uma prece. E pode ser a presença desses espíritos sofridos, que foram atraídos para aquele estudo. O bom também seria nós termos, todo dia, um estudo de um trecho, de um livro que trate do Evangelho de Jesus. Nem que seja assim, 1 hora por dia. Não é culto do Evangelho lá, não. É você sentar, você tem um livro aí, Em Verdade e Vida, Ave Luz, Pão Nosso, um livro que trate de Jesus, fale de Jesus, os ensinos de Jesus. Se de manhã, uma assim que você, né, faz uma prece, lê uma página, faz uma reflexão, 15, 20 minutos, todo dia. Porque como o Evangelho não tem erro, não tem erro. Pegar o espírito chegar sofredor, ele vai ser amparado em você também. Além de você estar prestando a caridade. Né? E o que é a verdadeira caridade? É soerguimento moral dos nossos irmãos. Já vimos isso. É o soerguimento moral. A caridade, principalmente, é o soerguimento moral daquele que está em sofrimento. Então, ela diz aqui, suicidas se apresentam contorcendo-se em dores ocasionadas pelo envenenamento ou asfixiados pelo enforcamento, e um mundo extenso de dores e desolações se delineia a nossa visão. Ela está falando da nossa visão porque ela vê. Muitos desses se têm reanimado com as páginas do capítulo 6
de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Cristo Consolador. É um dos menores capítulos do Evangelho, um dos menores, né? É um dos menores, tá? Aqui, está até aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, o meu Evangelho, deixa eu ver onde eu botei. Aqui, o Cristo Consolador, né? É um dos menores capítulos desse Evangelho. Aí ele vai ter o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, e acabou. São apenas 7 itens. 7 itens. São 7 itens que ele tem. É um capítulo que dá para você ler um todinho no estudo desse. São só 7 itens. Se você pegar, você lê ele rapidinho, o capítulo 6 do Cristo Consolador. Então, ela diz aqui, né? Aí ele diz, muitos desses irmãos sofridos se têm animado com as páginas do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec e o Cristo Consolador. Pois a esses irmãos é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças do amparo e na misericórdia do Eterno. Então, por exemplo, se você vai estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Via de Luz, você pode fazer assim, você faz uma prece, lê um item do Cristo Consolador, item 1, 2, né? Um item, que às vezes o item 1 é uma passagem do Evangelho. Lê um item lá do Cristo Consolador. Lê, interpreta, depois você pega o seu livro, Caminho, Verdade e Vida, o que você quiser, e lê. Acabou o Cristo Consolador. Na outra aula, o que eu faço? Começa de novo. Sempre abre o teu estudo com o item do Cristo Consolador. Item 1, o jugo leve. Aí você lê o item 1 e o item 2. E vai. Acabou, chegou no 7, volta no 1. E você lê aquele item, faz um pequeno comentário do que você entendeu. Depois você pega o seu livro que você quer estudar, sequencialmente, e estuda. Acabou, faz a prece. Porque ela deu uma dica, ela diz aqui, ó, muitos desses irmãos se têm reanimado com as páginas do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Pois a esses, olha só, pois a esses é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças do amparo na misericórdia do Eterno, desses suicidas, né? Gente, vocês já repararam como ultimamente, eu não sei se continua ou porque voltou, o número de pessoas se suicidando? Eu tenho reparado isso. Tinha parado um pouco essa história, mas como voltou? Eu tenho me deparado muito com isso no Facebook, né? Não sei o que lá. De todo tipo, de pessoas de todos os níveis. Eu percebi isso, que tem aumentado o número. Talvez seja, olha, o que a dona Ivone está falando aqui. Aí ela diz aqui, né? As explicações, ela diz que eles precisam das esperanças, do amparo e na misericórdia do Eterno. Aí olha só o que ela vai falar aqui. As explicações da ciência e as elucidações da filosofia não somente não farão eco sobre suas desgraças. Entendeu? Se você estudar, se você fizer estudo só da ciência e da filosofia, essas duas matérias, apesar de serem maravilhosas, elas sozinhas não farão eco nas suas desgraças. É preciso do Evangelho, tá? Serão necessários, continua aqui, o Evangelho e a prece para fortalecê-los e serená-los na confiança de um socorro celeste. Depois, então, adquirirem a compreensão da filosofia e as provas irrefutáveis da ciência. Então, ela está dizendo que o Evangelho é a base
elas precisam do Evangelho, da prece, para fortalecê-las e serená-los na confiança de socorro celeste. É o alimento. Depois você vem com a filosofia, com a ciência. Aí eu me veio agora a cabeça. Que bom momento eu tenho de falar, né? E tal esse momento, frente a essa tragédia terrível que aconteceu hoje, né? Foram 2 países atingidos, de nós escolhermos um horário para a gente, durante o dia, de nós fazermos um estudo pequeno, curto, para esses irmãos sofredores, não é? Porque nós falamos deles aqui na prece, como Turquia e Síria é ali, em relação ao meu pensamento, quem sabe muitos deles hoje não foram atraídos até nós. Ainda mais que a palestra que a nossa querida irmã Ana Paula, né, vai fazer para a gente, ela tem o título, deixa eu colocar aqui, deixa eu só confirmar. Opa! Ela tem o título é Resistência ao Mal, mas esse texto, Resistência ao Mal, ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Então, o capítulo 9, item 8, é obediência e resignação. Olha aí, obediência e resignação. É o tema da nossa palestra de hoje. Obediência e resignação com o amparo aí de algumas questões do Livro dos Espíritos, que são as questões 386 a 391, só 386 a 391, que fala do simpatias e antipatias terrenas. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Obediência e resignação, simpatias e antipatias terrenas. Nós estamos aqui falando desses irmãos sofredores, quiçá muitos deles não estão sendo atraídos pelo nosso estudo para aqui receber o consolo e o amparo dos amigos espirituais. E nós podemos estar servindo apenas de vínculo para esses irmãos tão sofridos com essa tragédia terrível de hoje. Horrível, né? Estava vendo agora na CIP. Porque eles estão à distância do nosso pensamento, e não lá na Ásia. Eles estão aqui, próximo a nós, né? E aí a dona Ivone diz assim, certa vez, o espírito de um jovem que aparentava 18 ou 20 anos, diz ela aqui, né? Que aparentava 18, 20 anos, apresentou-se à nossa visão, todo envolvido em ataduras de gaze, da cabeça aos joelhos, braços, mãos, rosto. Chorava, e um cheiro forte de iodoforme, iodo, né? Aqueles remédios que eles usavam naquela época, iodoforme, anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Porque quem tem um pouquinho de mediunidade, assim, às vezes, quando um espírito se apresenta com um problema, você sente cheiro de iodo, você sente cheiro de éter, né? Desses remédios assim. Aí ela diz aqui, né? Ele chorava, e um cheiro forte de iodoforme anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Compreendemos que seu trespasse se efetivara por uma explosão e que falecera no hospital, pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante, ou mesmo passagens de seu drama íntimo, são revelados ao médium por meio das suas próprias irradiações ou de sua aura. Então,
O médium, em contato com o perispírito do paciente, olha o hábito mental, ele capta todas as informações. O espírito não precisa contar para ele. Ele faz a leitura, né, através da atmosfera mental daquele médium, daquele espírito. Então, o que ela diz aqui, ó, vou repetir aqui. Ela diz os dramas, o drama íntimo do espírito, né, são revelados ao médium, isso é importantíssimo, são revelados ao médium por meio das suas próprias irradiações, ou de sua aura, que a gente chama de atmosfera espiritual, o que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática, tudo que nós temos hoje no Livro dos Espíritos, ou vibratória, que desvenda as cenas e enseja esclarecimentos para o que se há de tentar a fim de minorar a sua aflição. Como sempre, em presença desse espírito, procuramos fazer leitura amena e esclarecedora. Deixa eu ver. Convidando a ouvi-la. Então, quando você sentir a presença de um espírito dessa natureza, quando você estiver fazendo um estudo, né? E você sentir que a espiritualidade está ali presente, né? E você perceber algo, cheiro de remédio, essas coisas assim, que denote a você que tem algum espírito sofrido próximo, você faz uma prece, convida esses espíritos de sofrimento a participar do estudo, a prestar atenção no que os espíritos, através das obras doutrinárias, estão dizendo. Sempre eu gosto de frisar isso, para não parecer que preste atenção no que eu estou falando. Não. Preste atenção, meu irmão, no que Emmanuel, esse amigo espiritual, está nos trazendo nessa página. Então, eu estou lendo aqui para tentar interpretar ou trazer para você, e eu também estou aprendendo, né? A gente convida para ele participar. Então, o que ela diz aqui, né? Ela fala, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda as cenas e enseja esclarecimentos para o que se há de tentar, a fim de diminuir a sua aflição. Como sempre, em presença desse espírito, procuramos fazer leitura menos esclarecedora, Evangelho, convidando a ouvi-la, o que fez com grande respeito e atenção. Ele, o espírito, parou e ficou ouvindo a leitura dela, da Dona Ivone, com respeito e atenção. Oramos juntos e conversamos depois, embora ligeiramente, e tivemos a satisfação de vê-lo sorrir e agradecer ao se afastar. Então, ele veio, participou do estudo, da prece, foi consolado. Depois que ela terminou o estudo, ela ainda teve a oportunidade de conversar com ele e percebeu que ele já estava numa situação melhor. Tanto que ele sorriu, né? E agradeceu antes de se afastar. Então, a gente vê quanta mensagem, né? Eu vou parar por aqui, a próxima semana é nenhuma conquista. Olha como Dona Ivone vem nos trazendo orientações importantíssimas. Não só para o trabalho mediúnico, mas para o nosso dia a dia também. Coisas aqui no nosso dia a dia. E nós, espíritas, os outros irmãos até podem fazer isso. Não vou dizer que fazem. Normalmente os espíritas têm esse costume, né? De fazer um estudo sozinho, em casa, pegar um livro, fazer uma prece, ler, refletir. Olha, ela está contando para a gente o que pode acontecer quando você faz um estudo desse. Além do culto do Evangelho lá, é claro.
Mas quando você se senta ali no teu quarto, pega um livro, lê, faz uma reflexão, estuda uma obra sequencial. Quer dizer, nós podemos ajudar em todos os momentos. Basta a gente querer. Eu gostaria de comentar alguma coisa. Parece que as coisas se casam, né? Com certeza você está inspirada aí para nos mobilizar nesse momento agora, para que a gente possa ajudar da forma como a gente pode, né? Tirando uma hora por dia, para que a gente possa direcionar uma nossa vibração para esses amigos aí que estão passando momentos muito difíceis e aqueles que sobreviveram também, né? Porque tem aqueles que sobreviveram. Sim. Né? Você vê. Perderam as famílias, nossa, mãe. Que terrível, né? Só sofrimento, só sofrimento. Exatamente. Então, é muita dor, é muito sofrimento. Então, a gente, nós, não importa o tempo, a gente sempre pode ajudar. A gente sempre pode ajudar. Basta que a gente tenha vontade. Sempre há a oportunidade para a gente ajudar. Basta a gente acreditar e a gente ajuda e pode ajudar muito, muito, muito mesmo, né? Então, que a gente possa, né, como diz a espiritualidade amiga, colocar mãos à obra, e seguir em frente. Porque o que nos falta são pessoas que necessitam da nossa ajuda. Acreditar e seguir em frente. E a gente chega lá. Você chega lá. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, daqui a pouco tem a nossa irmã Ana Paula aí, que veio fazer a nossa palestra, eu vou pedir aí, Carmen, você faz a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga? Claro. Então, Senhor, estamos aqui envolvidos por essas obras que tanto nos inspiram, que tanto nos colocam compromissos, responsabilidades que são essenciais para a nossa existência, para esse nosso trabalho de renovação, de aprimoramento do nosso espírito, que hoje a tônica foi aquilo que a gente pode fazer, e nós podemos fazer muito aqui nas nossas casas, usando essas ferramentas tão poderosas, que é o Pentateuco, o Evangelho e as obras subsidiárias, que possamos fazer a nossa parte nesse momento, para que esses nossos irmãos que estão passando por momentos muito dolorosos, de muito sofrimento, de muita perda, de desespero, que nós possamos dar a nossa parcela de amor ao próximo, que é o que o Evangelho nos ensina todos os dias. Que Jesus possa ter essa misericórdia, possa trazer a esses companheiros, as equipes, tenho certeza, as equipes de espíritos que estão lá, que possamos fortalecer essas caravanas que vão lá acolher, vão lá amparar esses nossos irmãos que estão passando por esses momentos difíceis. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, que temos só a agradecer essa oportunidade, esses alertas, essas luzes que nos vêm, para que a gente possa, através dessa nossa atitude, nós nos melhoramos também. Que Jesus abençoe essa nossa tarde de estudos, que ainda se completará com a palestra, que nós tenhamos sempre essas oportunidades e só temos a agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou dar uma fechadinha aqui, como sempre, para poder